Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao 7º Seminário Integrador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, PPG-CIMA. A sessão será coordenada pela professora Adjane Tourinho da Costa, Adjane da Costa Tourinho, desculpa. Eu passo a palavra para a senhora. Bom, obrigada, Bruno. Boa tarde a todos, a todas, e nós vamos começar hoje a sessão coordenada de número 4, não é isso? E para que a gente não perca tempo, eu acho que não é necessário apresentar todos, a gente vai apresentando um por vez, certo? Do que apresentar todos e depois chamar um por um. Então, acho que nós podemos começar, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos e espero que aproveitem bastante esse momento de interlocução, né, com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelos colegas e respectivos orientadores. Bom, como vocês já são informados, cada pessoa, cada mestrando terá 10 minutos para apresentar seu trabalho e que deve ser seguido por 5 minutos de perguntas, caso haja qualquer pergunta, né? Então, vamos começar aqui pelo primeiro trabalho, cujo título é Estado da Arte da Produção Acadêmica Brasileira sobre a integração das artes no ensino de ciências, da mestranda Mainara Menezes e com orientação do professor Wellington Barros da Silva. Boa tarde, Mainara. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Posso apresentar? Está todo mundo me ouvindo bem? Eu estou. Sim, fique à vontade, tá? Só um momento. A minha apresentação aparece para vocês? Sim, está aparecendo. Só que ainda não está no modo apresentação, né? E agora? Ainda não está no modo apresentação. Eu acho melhor você colocar, porque eu acho que fica mais visível, não é? Aqui no meu computador já está. Você apertou F5? Sim. Deixa eu tentar de novo. E agora? Não, continua. Agora você sair e entra novamente. Tenta colocar novamente. Tá, eu vou tentar. Agora apareceu? Não, para mim não. Será que algum... Eu não sei, porque aqui tá normal, tá tudo normal. Está no modo apresentação, não é? Mainara, você está colocando aqui tá no modo apresentação. Uma janela ou a tela inteira? Eu acho que eu coloquei uma janela. Tente com a tela inteira. Porque aí com a tela você inteira. vê e todo mundo vê. Tá. E aí? Agora foi. Agora foi. Ah, tá. Então, mais uma vez, boa tarde. Me chamo Mainara, sou orientada pelo professor Wellington Barros. O eixo temático é Teorias e Processos de Ensino-Aprendizagem. E a minha dissertação, até agora, tem esse título, que é o Estado da Arte da Produção Acadêmica Brasileira sobre a integração das artes no ensino de ciências. Então, a minha apresentação, ela basicamente é o que eu apresentei na minha qualificação, né? Alguns pontos mais importantes.
Depois da minha qualificação, a gente teve alguns ajustes e a gente está fazendo esses ajustes. Como a gente ainda está fazendo, ainda está em construção, eu preferi não trazê-los ainda prontos aqui hoje. Então, na minha introdução, eu faço uma discussão sobre as relações que existem entre arte e ciência, alguns pesquisadores, algumas pessoas da área do ensino de ciências e também que não são da área do ensino de ciências, que falam sobre as relações que a arte e ciência possuíam desde antes, no período da Idade Média, enfim. Também falam um pouco sobre arte e ciência como criadores de símbolos, como culturas distintas, mas que se cruzam, né? A minha questão de pesquisa, ela também mudou um pouco, né? E aí eu já trouxe uma nova questão de pesquisa, diferente da que eu apresentei na minha qualificação, que é a possibilidade de circulação intercoletiva de pensamentos entre os trabalhos que pesquisam sobre a integração das artes no ensino de ciências. Esse termo circulação intercoletiva vem do meu referencial teórico, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, o objetivo geral da minha dissertação é o desenvolvimento de um estado da arte que revela a produção de trabalhos brasileiros publicados nas atas do INPEC, que vão versar sobre a integração entre arte e ciência. Os meus objetivos específicos compreendem as relações que se fazem na produção brasileira sobre a integração da arte no ensino de ciências e buscar a existência e quais são os tipos de circulação do conhecimento que estão acontecendo segundo as categorias de Fleck. A justificativa da minha pesquisa é a reunião de trabalhos que já se utilizam de algum tipo de arte para compor a sua matéria de ensino. Então, se a gente for pesquisar, fizer um leve mapeamento, a gente sabe que esse tipo de trabalho já existe, já vem sendo publicado. A gente sabe também que essas relações estão sendo discutidas e propostas no ensino de ciências, mas de que maneira elas estão sendo? A gente quer entender um pouco através dessa dissertação. E também justifico que a gente precisa analisar e refletir sobre essas relações, enxergando assim de modo um pouco mais detalhado como é que tem se dado esse tipo de abordagem, como é que tem acontecido essa integração e se realmente tem acontecido uma integração. O meu referencial teórico, a gente escolheu, né, a epistemologia de Fleck. E por que usar a teoria do conhecimento de Fleck? Porque Fleck ele tem uma construção de ciência como uma construção histórico-social, ou seja, o conhecimento ele é sociológico. Na visão de Fleck, essa epistemologia se dá de forma social, ou seja, a ciência é influenciada pela sociedade da mesma maneira que a sociedade influencia a ciência. E na teoria de Fleck, ele tem muitos elementos que contradizem as visões positivistas da ciência. Fleck fala um pouco sobre proto-ideias, acoplamentos passivos e ativos, estilo de pensamento, coletivo de pensamento, circulação intracoletiva e intercoletiva de ideias, e círculo esotérico e círculo exotérico. Não vou me ater a isso porque não vamos estudar tudo isso não vai nem estar presente, todas essas categorias não vão estar presentes na minha dissertação, mas a circulação intracoletiva e intercoletiva de ideias, ela tem um peso a mais no meu trabalho. A metodologia do meu trabalho, né? É uma pesquisa de cunho bibliográfico do tipo Estado da Arte, tem abordagem tanto qualitativa como quantitativa, e o local de busca que a gente escolheu foram as atas do Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências. Nós iríamos também fazer uma pesquisa nas bases de dados de tese e dissertações, mas depois da qualificação isso mudou. Então, por isso mesmo é que meu título ainda era o estudo da produção acadêmica. Mas hoje a gente vai se atentar muito mais à circulação de conhecimentos que existe dentro das atas de um só evento, que é o que a gente escolheu, o INPEC. Alguns resultados que a gente teve, vou mostrar aqui para vocês. A gente teve uma busca inicial e encontramos 295 artigos que falavam sobre algum tipo de arte e ciência. Passamos por uma primeira triagem, sobraram 255, e numa segunda triagem, 39. Por que sobraram tão poucos? Porque
nós estávamos buscando artigos que falassem sobre uma integração, sobre uma relação de arte e ciência, ou seja, no conteúdo do artigo, em alguma parte do artigo, se ele tivesse alguma discussão entre arte e ciência, nós usaríamos esse critério para selecionar esse artigo. Por quê? Porque muitos artigos falavam sobre algum tipo de arte, como a literatura, ciência, enfim, mas eles não tinham nenhuma relação que falasse sobre arte, sobre o benefício da arte em junção com a ciência, para que provocasse alguma mudança ali de comportamento, alguma transformação no ensino. Era só utilizar a arte, mas não se falava sobre ela, não se refletia sobre a utilização da arte. Nós estávamos buscando justamente trabalhos que refletissem sobre a utilização da arte no ensino de ciências. Então, a gente viu um aumento de trabalhos ao decorrer do tempo, nas atas do INPEC, a gente também fez uma distribuição por unidades federativas. Todos esses processos fazem parte da construção de um Estado da Arte. As instituições que deram origem a esses trabalhos também foi contemplado. O tipo de arte que é utilizada, o nível de ensino desses trabalhos, desses artigos, e como é que a gente pretende analisar os dados, né? A gente vai seguir o referencial de FLEC, vai olhar para essas categorias de FLEC, onde ele fala de circulação de ideias, circulação intercoletiva, intracoletiva de ideias, mas como... Eu queria deixar claro uma coisa, assim, FLEC era epistemólogo, então ele disse como é que acontece a construção da ciência, né? Olhando por um âmbito social, mas ele não diz como é que se analisa, como é que se dá essa construção de um conceito, de um determinado dado na ciência. Então, pesquisadores que usam FLEC, eles mesmos tiveram que montar digamos que um material analítico para analisar segundo as categorias de FLEC. Então, a gente vai utilizar como referencial Slongo e Darós, que montaram esse material analítico para que a gente olhe as produções, que a gente entenda como é que acontece essa circulação de ideias. Nas minhas considerações parciais, a gente percebeu que existem evidências dessas relações que existem entre o campo da ciência e da arte, campos que foram separados, né, na instauração do período moderno, e essa separação também se dá no ensino de ciências. O referencial de FLEC é para nos dar subsídio para pensar sobre a variedade de coletivos e estilos de pensamento que podem estar presentes nas produções analisadas, no próprio ensino de ciências. E essas são algumas referências que eu utilizei nessa apresentação, e no mais, muito obrigada, é isso. Obrigada, Mainara. Parabéns pela apresentação. E agora nós temos 5 minutos para perguntas. E aí eu vou passar para as pessoas que estão assistindo, se tem algum questionamento, alguma pergunta, algum esclarecimento, né, para compreender melhor a pesquisa que Mainara está desenvolvendo. Oi, boa tarde, Adjane, tudo bom? Boa tarde. Mainara, eu vou fazer mais uma pergunta de ordem mais do seu trabalho, né? Eu vi que você fez lá um levantamento de todos os trabalhos que apresentam artes nas coisas do INPEC, e você chegou ao final um número de 39 trabalhos que permite fazer essa relação, né? É isso? Só me confirme. E minha dúvida... É exatamente isso mesmo. Não, é minha dúvida, e aí é uma pergunta para você pensar, não precisa responder, se apenas 39 trabalhos é suficiente para você verificar se existe um estilo de pensamento, um coletivo de pensamento entre os pesquisadores da área de ensino de ciências que permite essa relação, né? E se você pegar a história de FLEC, na verdade, ela é um médico sanitarista. Muitas vezes eles fazem isso ao longo de uma vida toda, né? Quando ele começa lá com a ideia de sífilis e depois é levado para
para as questões dele com sua teoria, né? Essa é a minha preocupação, que talvez é um número muito baixo, pensando estatisticamente, para você fazer algumas inferências, né? É só minha preocupação é nesse sentido, né? Mas parabéns pelo trabalho, trabalhar com o Fleck, né? É um pesquisador, um epistemólogo que vem lá da área de ciência da saúde, muito esquecido no ensino de ciência, ele tem muito a contribuir, né? A gente diz até que há vários pesquisadores que afirmam que o grande epistemólogo da ensino de ciência é Thomas Kuhn, que Thomas Kuhn, de fato, ele plagiou Fleck, né? E se você olhar na última versão do livro de Thomas Kuhn, antes de falecer, ele finalmente fez um reconhecimento que ele conhecia a obra de Fleck, né? Então, porque, vamos dizer, um livro escrito em polonês, que tinha pouca circulação, as pessoas não entendiam, mas Thomas Kuhn conhecia, né? Então, as revoluções científicas foram construídas a partir dos coletivos e estilo de pensamento de Fleck. Eu acho que é interessante colocar e retomar esse grande pesquisador que tem muito a contribuir ainda no ensino de ciências. Parabéns. É muito interessante. Só antes de responder a pergunta do senhor, justamente Fleck foi reconhecido por causa de Kuhn, porque foi Kuhn que fez uma citação no início desse livro, né, a Fleck, e não só porque Fleck era polonês, que os escritos dele não eram reconhecidos, mas porque ele era um polonês judeu na época do nazismo, então ele foi apagado, né, tudo que era judeu foi esquecido propositalmente, justamente por causa da época do nazismo, e só voltou porque resgatou, né, essa epistemologia de Fleck. Eu acho muito interessante. Mas, respondendo ao senhor, então, justamente por isso que os nossos objetivos eles estão mudando, porque antes a gente ia fazer uma análise de toda a produção acadêmica. E aí, na banca, foi sugerido que a gente fizesse só uma análise mais profunda daquilo que a gente tinha encontrado nas atas do INPEC. Então, a gente já não se atém mais a tentar delimitar um estilo de pensamento, justamente porque a gente não vai mais conseguir entender se ali está acontecendo, ali tem realmente diversos estilos de pensamento, por causa da diminuição desse número de amostras. Então, o que a gente vai olhar é que a gente consegue, através desses trabalhos, a gente consegue, porque eu estou conseguindo já, delimitar as circulações de conhecimento que está acontecendo ali. Circulação intercoletiva, que é quando se acontecem entre estilos de pensamento diferentes, e a gente consegue entender essa circulação intercoletiva, olhando para o material, mas olhando para o material com o olhar do referencial. A gente consegue entender essa circulação intercoletiva e intracoletiva de ideias, mas a gente não vai tentar delimitar os estilos de pensamento, justamente porque a gente sabe que com o número de amostras a gente não consegue. Ok. Eu acho que se esgotaram em 5 minutos, né, pelos meus cálculos. Eu acredito que, pela pergunta, você esclareceu ainda mais seu trabalho, né? Conseguiu. O tempo é muito restrito, realmente, né? Eu teria algumas questões para fazer, mas eu acho que você já deu uma ideia e conseguiu ainda falar um pouco mais pela pergunta do professor Edson. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. E nós podemos passar, então, para o segundo trabalho, não é? Cujo título é Casos investigativos como uma ferramenta didática para a mobilização de capacidades do pensamento crítico no ensino de química, uma análise sob a perspectiva do design research, de Adão Talini Silva e com a orientação do professor Ivanildo Lopes da Silva. Boa tarde a todos. Todos conseguem me ouvir? Sim, consigo. Ok, vou projetar aqui. Tá aparecendo a tela para vocês?
Para mim está aparecendo. Tá sim. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu trabalho tem como título os casos investigativos, como uma ferramenta didática para a mobilização de capacidades de pensamento crítico no ensino de Química, uma análise sobre a perspectiva do Design Research. E eu tenho como orientação o professor Erivanildo Lopes e professor Wellington Francisco. De onde surgiu o meu interesse pelos casos investigativos? Surgiu ainda na graduação, quando eu tive o meu primeiro contato com os casos investigativos, mas o que são os casos investigativos, né? Os casos investigativos tratam-se de narrativas que apresentam situações e problemas. E essas narrativas, elas têm o foco do processo de ensino-aprendizagem o aluno. Porém, o que se percebe ainda é que essas práticas que visam a participação ativa do aluno, a relação com o cotidiano, que visam promover a criticidade, ainda é um desafio para eles. Então, a partir disso, foi que surgiu a minha inquietação em se trabalhar com os casos investigativos. E a relação com o pensamento crítico surge ao ingressar no mestrado, né, onde eu fui apresentada o pensamento crítico através das discussões e também das discussões com o grupo LAPES, que é o grupo ao qual coordenado pelo meu orientador, e a qual também faço parte. Mas o que vem a ser o pensamento crítico, que tanto se fala em criticidade, e existem múltiplas concepções sobre isso, né? Então, quando se trata em criticidade, para o ensino de ciências, Ferreira e Vieira, eles trazem uma definição para isso. Então, a criticidade está relacionada à capacidade que o indivíduo tem de utilizar o conhecimento científico para a tomada de decisão. E, a partir disso, Ferreira e Vieira classifica como um pensamento centrado na decisão, mediante a utilização das informações válidas com argumentos fundamentados. Partindo dessas duas temáticas, que foram as escolhidas para o meu trabalho, e buscando fundamentar o que me levou à minha questão de pesquisa que será apresentada a seguir, eu também conheci o Design Research. O Design Research foi me apresentado pelas pesquisas que são realizadas pelo Grupo LAPES. E o que é esse Design Research? Nada mais é do que um modelo de pesquisa, uma metodologia que visa solucionar um problema educacional. E aí, essa metodologia dinâmica, ela vai permitir o quê? Um conhecimento mais aprofundado sobre o objeto de estudo da pesquisa, tá? Então, a partir disso, eu trago como questão de pesquisa como um grupo de licenciandos de um curso de Química da Universidade Federal de Sergipe compreende os casos investigativos enquanto material didático, com uma abordagem de ensino capaz de mobilizar intencionalmente capacidades de pensamento crítico em aulas de Química. Para responder essa questão de pesquisa, eu tenho como objetivo geral investigar como os casos investigativos podem ser utilizados como material didático, intencionalmente elaborado para mobilizar capacidades de pensamento crítico em aulas de Química, sob a percepção de um grupo de professores em formação inicial. E como objetivos específicos, compreender as aproximações existentes na literatura sobre o pensamento crítico e os casos investigativos, identificar quais características um caso investigativo precisa apresentar para expressar capacidades de pensamento crítico e validar casos investigativos para a promoção de capacidades de pensamento crítico. Mais a fundo, o que seriam esses casos investigativos? Então, como eu já falei inicialmente, os casos investigativos, eles são narrativas que têm o foco na participação ativa do aluno, tá? Então, essas narrativas, elas vão apresentar problemas reais ou fictícios. Esses problemas reais ou fictícios, eles estão diretamente associados tanto ao meio social quanto ao meio científico, e eles forçam uma tomada de decisão. Então, o aluno, ao final da resolução desse caso, ele vai ter que apresentar ou propor uma solução. Tá, e como eu consigo ter acesso a esses casos? Existem duas formas. Ou você tem acesso aos casos já prontos, ou você pode produzir os seus próprios casos, que é o caso dessa pesquisa. Então, para essa pesquisa foram elaborados casos. E esses casos, eles foram elaborados baseados nos elementos essenciais que são apresentados por Held. Que elementos são esses? Ter uma utilidade pedagógica, ser relevante ao leitor, despertar o interesse pela questão, ser atual e curto, criar uma empatia com os personagens, forçar uma decisão, ter generalizações e incluir citações. Então, os casos que foram elaborados para a realização dessa pesquisa, eles foram todos fundamentados ou baseados nesses elementos.
Tá, mas que características que são importantes para um caso? Então, o caso ele vai ter que permitir que o aluno ele se identifique com o contexto e com os personagens da narrativa e, além disso, ele deve oportunizar que o aluno ele direcione sua aprendizagem. O professor ele vai ser apenas o mediador. E também vai permitir que o aluno ele investigue aspectos sociais e sociocientíficos, tá? E para a resolução, para o trabalho desse caso, para chegar a apresentar uma solução, o aluno ele vai cumprir algumas etapas. Que etapas são essas? Identificar e definir o problema, buscar avaliar, usar informações necessárias e apresentar uma solução para o problema. Tá, até agora você apresentou as características e que relação tem com o pensamento crítico, né? Então, quando eu apresentei lá no início as definições apresentadas por Terreiro Vieira, eles apresentaram essa definição também embasados na definição que Enes apresenta, que o pensamento crítico é uma atividade prática reflexiva cuja a meta é uma crença ou uma ação sensata. Essa atividade ela envolve atitudes e tendências para atuar de maneira crítica, bem como capacidades. Além da definição apresentada por Enes, Terreiro Vieira também destaca que o pensamento crítico corresponde a um elemento ou dimensão fundamental na formação dos cidadãos cientificamente letrados, que sejam capazes de mobilizar conhecimentos e usar capacidades na tomada de decisões racionais e na resolução de problemas sociais ou pessoais que envolvem a ciência e a tecnologia. Apresentadas as definições, como eu consigo identificar que essas capacidades elas são operacionalizadas em atividades ou em materiais didáticos. Então, foi a partir da taxonomia de Enes que Terreiro Vieira apresenta as áreas às quais o pensamento crítico encontra-se organizado, as áreas e as capacidades. Então, são a partir das áreas, das capacidades dos descritores apresentados que irão nos permitir identificar se a atividade ou material didático, ele pode expressar tais capacidades de pensamento crítico, ou essas capacidades possam vir a ser mobilizadas com a utilização dessas estratégias. Tá, mas quais as relações que nós podemos tecer entre os casos investigativos e o pensamento crítico? Então, teoricamente, o aluno ele tem que realizar 3 etapas para a resolução de um caso. Então, na etapa da identificação, nós vemos que o aluno ele vai desenvolver a capacidade de focar uma questão, um assunto ou um problema, ele vai desenvolver a análise de argumentos, a identificação de assunções e de inferências. Na organização do conhecimento ou construção da proposta de solução, ele vai analisar argumentos e identificar assunções e inferências. E para apresentar a solução, ele vai fazer uma avaliação de tudo que ocorreu. Então, essa relação entre as etapas para resolver um caso, né? As etapas que o aluno já deve seguir para resolver um caso, e o pensamento crítico é perceptível no que o aluno ele vai ter que seguir em cada etapa. Essas são as relações teóricas que foi possível observar. Nas pesquisas realizadas, nós temos como exemplo de relações práticas o trabalho de Silva, que ele utilizou casos investigativos em laboratório, e aí, intencionalmente, ele produziu uma sequência de atividades investigativas buscando mobilizar e expressar a capacidade de fazer e avaliar induções. Além dessa capacidade de estar expressa no trabalho de Silva, outras 3 capacidades também foram observadas pelos validadores, como focar uma questão, analisar argumentos e interagir com outros. A metodologia dessa pesquisa trata-se de uma pesquisação de caráter qualitativo. Essa pesquisa está estruturada na Design Research, tá? E vai partir da elaboração e validação de casos investigativos, e os resultados serão analisados a partir da análise de conteúdo de Bardhan. O Design Research ele encontra-se organizado em 3 fases, que é a fase preliminar, a fase de prototipagem e a fase de avaliação. Para essa pesquisa, na fase preliminar, foi realizado um levantamento bibliográfico para tecer as relações entre os casos investigativos e o pensamento crítico no ensino de ciência,
de ciências, tecendo aproximações entre os dois objetos de conhecimento. E para a fase de prototipagem, nós temos a elaboração dos casos e validação do material. Ainda na fase da prototipagem, a elaboração dos casos, a temática pensada para esses casos surgiu a partir da participação em um grupo de pesquisa interinstitucional que acontece entre a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFES e a Universidade Federal do Cariri. E as discussões desse grupo são voltadas especificamente com a temática do Rio São Francisco, relacionando ciência, literatura e saberes sociais. Então, nos casos investigativos produzidos, buscou-se tecer relações e aspectos sociocientíficos voltados às cidades ribeirinhas do Rio São Francisco. Adelma, sem querer interromper, já interrompendo, eu vou pedir para agilizar, para finalizar, porque o tempo praticamente está esgotado, tá? Já estou finalizando. Okay. Com participantes dessa pesquisa, foi realizado com um grupo de estudantes de graduação em licenciatura em Química Licenciatura, membros do projeto Prolice, tá? Que é um projeto licenciandos na escola. E durante essa pesquisa foi realizado um curso, então foram produzidos casos investigativos, aos quais foi o ponto de partida para discussões com esse grupo de estudantes de graduação, para discussões sobre os casos investigativos e o pensamento crítico. E como resultados parciais, nós temos que os casos investigativos que foram elaborados e que e serviu para as discussões com esse grupo, nós temos que os casos, eles apresentaram, a partir da validação com esses estudantes de graduação, os casos, eles apresentaram os elementos essenciais propostos por Held e também encontraram-se expressas as capacidades do pensamento crítico que foram identificados no trabalho de Silva. Além disso, também apresentaram uma diversidade de estratégias de ensino que podem ser utilizadas com o auxílio dos casos investigativos, uma variedade com relação aos conteúdos abordados com a utilização desse instrumento, e também destacaram a importância do professor no direcionamento da atividade proposta. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Adelma. Nós temos 2 minutinhos para a questão, né? E eu vou fazer uma pergunta, aproveitando aqui. Eu gostaria de saber, Adelma, você vai analisar essas concepções dos professores, não é isso? Acerca do que vem a ser pensamento crítico, como ele se manifesta em atividades investigativas, não é? Não necessariamente com atividades investigativas, com os casos, né? Então, eu apresentei os casos, sim, com os casos investigativos. Sim. E apresentei para eles e as discussões com relação às características dos casos investigativos e do pensamento crítico foi realizada a partir desses 2 casos. Certo. Então, a análise das concepções dos professores é a partir do que eles manifestam em relação aos casos que você apresenta para ele. Isso. Eles não constroem os casos. Eles vão construir, não deu tempo de falar, né? Mas em uma das etapas eles vão elaborar um caso investigativo e produzir uma aula, né? Uma estratégia didática. Então, toda a sua análise vai envolver tanto esse diálogo inicial sobre, né, quando você apresenta um caso para eles, e depois essa capacidade que ele tem de elaborar, e você vai fazer essa análise considerando, claro que os referenciais teóricos você já falou, mas metodologicamente você vai considerar as falas dos professores e vai fazer uma análise de conteúdo, é isso? Isso. E além das falas, teve a aplicação de um questionário. Eles, inicialmente, tiveram acesso ao caso investigativo, apresentar, e teve um questionário, sondagem, né, para conhecer, de fato, o que eles entendiam por casos investigativos e alguns aspectos de pensamento crítico. Ok. Respondi? Respondeu. Então, acho que a gente fecha aqui. Eu gostaria de perguntar mais, mas o tempo também é muito restrito. E aí eu fiz uma pergunta, você esclareceu mais, eu penso. Eu acho que a gente pode dar por encerrado. Não é, Bruno? Bruno Daniela, que está aqui ajudando a coordenação. Isso, professora. Isso. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho.
Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode deixar no chat. Pode deixar no chat, bem lembrado. E agora, então, nós vamos para o terceiro trabalho, terceira pesquisa, né? Cujo título é Educação Ambiental no Ensino Superior Brasileiro e Colombiano, um estudo comparado das práticas de ensino de professores formadores, da aluna Nathalie Batista Oliveira, com a orientação do professor Carlos Alberto de Vasconcelos. Nathalie, está? Ela não compareceu, professora, agora. Não compareceu? Já não. E qual é a orientação? A gente aguarda ou a gente segue? Melhor prosseguir. Prosseguir. Se for o caso, então, já que vai prosseguir, né, a gente prossegue logo, porque se for o caso, sobrando tempo, ela apresenta depois, né? Isso. Porque se a gente ficar aqui, eu acho que impede, né, qualquer outra decisão. Então, vamos passar para o trabalho de número 4, cujo título é Diversidade Biológica e Cultural na formação de professores de biologia. Alguma relação? De Isabela Maiara dos Santos, com a orientação da professora Alice Pagan. Oi, estou aqui. Boa tarde. Estava mandando mensagem para a Nathalie para ver se aconteceu alguma coisa. Certo. Deixa eu ligar aqui a câmera, vou projetar para vocês. O ventilador atrapalha o áudio de vocês? Escuta? Não estou percebendo, não. Então, vou deixar ligar, está muito quente. Só mesmo. Vocês já conseguem ver a tela? Já conseguimos ver, né? Ainda não está no modo apresentação. Deixa eu ver se ela vai. Foi? Foi sim, Isabel. Pronto. Dani, por favor, se eu cair, me avisa no WhatsApp, porque a internet está bem estável. Tá, então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Como a professora me apresentou, eu sou Isabela, né? Eu sou orientanda da professora doutora Alice Pagan, e vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho, que tem como título Diversidade Biológica e Cultural na Formação de Professores de Biologia. Alguma relação? Se algum de vocês esteve presente no seminário integrador do ano passado, vão perceber que o meu título mudou, né? Eu trouxe a temática no ano passado, Diversidade Biológica e Singularidade na formação de professores de Biologia, e hoje eu venho com biodiversidade, mas também associada à diversidade cultural, e mais na frente eu vou explicar um pouquinho o porquê da mudança, tá? Então, a gente, como vocês puderam ver, né, são duas temáticas, a diversidade biológica e a diversidade cultural, associadas à formação do professor de biologia, né? A diversidade biológica, como vocês devem conhecer, diz basicamente sobre a relação da diversidade de seres vivos que existem no planeta. E a gente parte da crise da biodiversidade que a gente vive hoje, causada principalmente pelos impactos antrópicos, né? Então, a gente salienta a importância de debater essa questão da crise, né, de suas motivações dentro do ambiente educativo, né? Sobretudo no ambiente da formação de professores de biologia, que é o nosso público-alvo em questão, né? E também porque são esses professores que geralmente levam para dentro da sala de aula essas discussões, tanto de diversidade biológica, quanto de ambiente, natureza e etc. Tá? Então, a gente traz uma diversidade biológica, onde estão incluídas essas abordagens biológicas e ecológicas, que geralmente são as mais abordadas dentro do ambiente de formação, mas também uma que englobe os aspectos éticos, econômicos, políticos, sociais e culturais, tá? Já para a diversidade biológica, a gente considera aí o Brasil como sendo mega diverso, várias literaturas trazem isso, né? Não só associado à diversidade biológica, mas também à diversidade cultural, tá? E essa diversidade cultural, ela favorece, ela se apresenta com uma gama de relações, tanto individuais como coletivas, de determinados grupos sociais, com o meio ambiente e com a natureza. Tá? E aí, considerando, né, o desafio que é trabalhar com diversidade cultural, porque
além de ser um tema bem amplo, de diversas abordagens, a gente faz alguns recortes nesse trabalho para poder dar conta de produzir os nossos argumentos. Então, a gente parte da diversidade cultural, fala um pouquinho sobre identidade, sobre diferenças, né? E aí recorta para as singularidades e alteridades, né? Então, veja que eu trago ainda a vertente das singularidades, mas para dar sustentação aos nossos argumentos mais na frente, a gente resolveu partir de um ponto mais amplo, tá? E aí as singularidades seriam as formas de ser, de agir e pensar de cada indivíduo ou de cada grupo social. Então, eu teria a minha singularidade, a minha família teria, ou outros grupos também. E as alteridades seriam o reconhecimento das singularidades dos outros. Então, basicamente, é reconhecer o meu diferente e reconhecer o diferente do outro, né? Para fazer um recorte ainda maior, né, a gente resolveu trabalhar com grupos minoritários brasileiros associados a essas singularidades e essas alteridades. Nossa, sumiu para mim. Por que associar a diversidade biológica e cultural? Né? Renz traz para a gente que as práticas e pensamentos ambientais, então aquelas também relacionadas à diversidade biológica, elas são moldadas por perspectivas tanto individuais quanto coletivas. Isso significa dizer, né, que determinados grupos elas se relacionam de modos diferentes com a natureza, com o ambiente e com os seres vivos, né? E Pagan vem mostrando ao longo das discussões de seus trabalhos, né, que essas particularidades elas podem direcionar atitudes de coexistência com os seres vivos, né? Nós tivemos alguns colegas que defenderam no programa recentemente, que vem também discutindo essa temática. Santana, que trabalhou com mulheres veganas, Santo, que associou concepções de biodiversidade com metodologias ativas, tá? E por que fazer isso dentro da formação de professores de biologia? Justamente para propor uma maior atenção ao ativismo pela diversidade, tanto da diversidade biológica quanto da cultural, com vistas à inclusão. Incluir não só, né, as diferenças da nossa mesma espécie, mas também das demais espécies. Bom, então, eu trago como problema de pesquisa o seguinte: será que existem perfis socioculturais que apontam indicadores sobre quais docentes e discentes apresentam maior ou menor sensibilidade à biodiversidade? E aí, para responder esse questionamento, a gente traz como objetivo geral relacionar os aspectos de diversidade biológica e da diversidade cultural no âmbito da formação de professores de biologia. E como específicos, a gente vai analisar as ideias sobre diversidade biológica, que estão assinaladas nas categorias antropocêntrica, biocêntrica, integradora e desintegradora, que eu vou falar mais à frente, quando trazer o questionário. Descrever os perfis identitários e socioculturais do público-alvo da pesquisa e suas respostas de sensibilidade, então seriam reconhecer as singularidades e as alteridades, né, relacionadas a grupos minoritários brasileiros, tá? E aí, só para ilustrar os percursos teóricos, a gente vem inicialmente trazendo essa perspectiva biológica e ecológica de biodiversidade, que é a mais abordada dentro do ambiente de formação de professores, tá? Traz uma discussão sobre diversidade cultural, né? Falando sobre as diferenças, abordando o que seriam singularidades e alteridades, né? E por que a gente escolhe trabalhar com grupos minoritários brasileiros. Fala um pouquinho sobre essa questão da diversidade biológica e da diversidade cultural dentro da formação de professores de biologia, de uma forma mais acentuada. E, por último, a gente traz algumas abordagens, né, biocultural e biocêntrica, que foram definidas inicialmente por Santos, em 2021, né, sobre biodiversidades como forma de relacionar uma e outra, tanto diversidade biológica quanto cultural. Bom, então, nos aspectos metodológicos, a gente tem duas partes aí no trabalho atualmente. Uma construção teórica, onde a gente discute quais abordagens sobre diversidade biológica e cultural favoreceriam essa vivência mais comunitária entre todos os seres vivos, né? Então, a gente parte dessas perspectivas mais biológicas e ecológicas e apresenta a biocultural e biocêntrica, que foi discutida inicialmente por Santos, 2021. E a segunda parte seria uma pesquisa empírica, que a gente utiliza como principal instrumento de coleta um questionário, e devido ao cenário pandêmico, e também porque a gente pretendeu, né, e conseguiu aplicar em todo o Brasil, adaptou em formato eletrônico, tá? Para facilitar essa aplicação. E a aplicação se deu com licenciados e professores de Ciência e Biologia do Brasil, e a análise estatística desses dados, dessas respostas, a gente procedeu com a utilização desse software, que é o SPSS, e discutiu os dados com a literatura pertinente. Estamos discutindo, né? A parte que está em andamento.
Bom, então esse é o meu questionário, né? É um questionário que foi construído especificamente para esse fim, construído e validado, tá? Então, ele é dividido em 3 partes, basicamente. A primeira parte, onde a gente traz a pergunta, né? Questiona para caracterizar os participantes, então pergunta sobre o perfil pessoal e acadêmico deles, né? Na segunda e terceira parte, a gente tem questões sobre biodiversidade e sobre singularidades, tá? Tanto uma como outra, a gente traz itens do tipo Likert. O que seriam esses itens? Seria uma afirmativa, na qual o respondente ele vai dizer se concorda ou se discorda com aquela afirmativa, tá? E a partir disso a gente pode analisar depois isso estatisticamente, tá? Então, nas questões sobre biodiversidade, a gente tem 4 categorias, antropocêntrica e biocêntrica como sendo opostas. A antropocêntrica que traz aquela ideia de superioridade do ser humano, e a biocêntrica já vem com a conversa mais de equitatividade, de direito e vivência e sobrevivência de todos os seres vivos. Na integradora, a gente colocou afirmativas que se relacionavam à inclusão do ser humano dentro da perspectiva de natureza e ambiente, e a desintegradora são afirmativas que trazem marcada essa separação, né, de que o homem seria um elemento, o ser humano seria um elemento à parte da natureza. Nas questões sobre singularidades, a gente traz afirmativas relacionadas à raça, etnia, religiosidade, pessoas com deficiência, gênero, meritocracia e ao grupo LGBTQIA+. Bom, o que é que nós temos de resultados parciais, né? Esses resultados parciais eu trouxe especificamente associados à parte teórica, né, onde a gente encontrou a possibilidade de encontrar perfis socioculturais e identitários com percepções mais biocêntricas em relação à natureza e os seres vivos, e aí destaque para a abordagem biocêntrica, né? Então, como eu falei inicialmente, geralmente na formação de professores a gente tem uma abordagem biológica e ecológica, né? Então, seria interessante que essa abordagem mais biocêntrica fosse também integrada e abordada de forma mais ampla, né, com uma proposta de equidade, né? E aí a gente traz como elemento constituidor principal para isso as alteridades interespecíficas dos seres vivos, né? O reconhecimento das diferenças da minha própria espécie se relacionariam com o reconhecimento e o direito das diferenças, né, dos direitos de outras espécies, tá? E aí essa abordagem biocêntrica poderia abrir caminho para a construção do ensino que reconheça os direitos das demais espécies do planeta e proporcione reconexão com a natureza e com o ambiente, reintegração e a convivência mais diplomática, tá? E aí a parte que está em processo agora é a análise e as discussões dos dados coletados, especificamente da parte do questionário, tá? Mas de antemão, dando um spoilerzinho, a gente conseguiu coletar, conseguiu uma amostra de dados de resposta de pessoas de todas as regiões do Brasil. Então, valeu a pena ter colocado essa proposta. E a gente encontra também indícios de que seria essa forma biocêntrica a forma mais interessante de ser abordada para promover uma convivência, um ensino de ciências que promovam uma convivência mais diplomática, tá? Aí algumas referências e agradeço. Passei do tempo, não. Muito bom, Isabela. Parabéns pela apresentação. E aí eu passo a palavra para o público, né? Nós temos ainda uns 4 minutos para a discussão. E aí eu gostaria de saber quem quer fazer alguma pergunta para a Isabela. Bom, não temos perguntas, eu vou fazer uma pergunta, então. Então, Isabela, você está verificando esses perfis explica um pouco mais. Talvez tenha fugido da minha atenção, né, preocupada com o horário também, mas quem é mesmo assim a amostra, o público da sua pesquisa? Pronto, então, o meu objetivo, como eu falei, é relacionar tanto diversidade biológica quanto cultural. E aí eu pretendo fazer isso no âmbito da formação de professores de biologia. E aí a gente escolheu como amostra tanto professores em formação quanto professores em atuação. Tá? Então, a gente distribuiu
esse questionário, né, da seguinte maneira, que fossem ou professores de biologia e informação ou que fossem professores em atuação, justamente para a gente ter ideia de como eles podem desenvolver, né, aqueles que ainda vão para a sala de aula ou estão desenvolvendo essas ideias dentro do ambiente de ensino, de uma forma específica. Ok. E essas questões que você coloca no questionário, elas, fale um pouquinho sobre elas. Sim, A então. estrutura dessas questões. Eu sei que é o questionário do tipo Likert, que você colocou, mas, assim, a natureza, o tipo da pergunta. Sim, na verdade não são perguntas, são afirmativas. Então, por exemplo, eu falei que tinham categorias, né? Então, a categoria antropocêntrica que traz aquela questão da superioridade. Então, eu coloco uma afirmativa associada. Então, por exemplo, o ser humano deve controlar a natureza por conta de sua inteligência. E aí eu coloco uma gradação do quanto concorda? Isso. Sim. E aí ele vai respondendo. E a partir disso eu transformo isso em números, né, finais e coloco no software e ele me dá a análise estatística, santo SPSS. E a quantidade de pessoas que você está entrevistando, está aplicando ao questionário, é suficiente para ter um tratamento estatístico e de modo que seja... Então, é justamente essa, como eu disse, é justamente essa fase que a gente está agora, né? E aí a gente obteve 113 respostas desse questionário, tá? E aí a gente está trabalhando em cima dessas 113 respostas. E aí a gente pretende ver, a gente também faz cálculos de correlação, algumas análises estatísticas para ver se isso é suficiente para a gente dizer alguma coisa. Então, agora eu não tenho como dizer se vai ser suficiente ou não. Espero que sim, estou torcendo que sim, mas acredito que seja para alguns argumentos, algumas afirmativas. Mas aí só mais à frente, um pouquinho. Ok, Isabela. Parabéns pela pesquisa, né? E me parece que está bem adiantada com os questionários e tudo mais. Então, parabéns. Obrigada, agradeço. E a gente tem, né, o trabalho de número 5, né? Cujo título é Formação Continuada de Professores a partir da análise de aulas remotas de Química. A pesquisa de Daniela Guimarães de Andrade, com a orientação do professor Edson Varta. Deixa eu aqui compartilhar, tá? Na tela. Só um instante. Retornei. Todo mundo vendo? Deixa eu só colocar o nome da apresentação. Estou vendo. Então, vamos lá. Todo mundo vendo, né? Me escutando bem? Tudo ok? Pronto, vamos lá. Meu nome é Daniela Guimarães, né? Sou mestranda do programa e meu orientador é Edson José Varta. A minha pesquisa, ela tem como título oficial Análise de aulas remotas a partir da teoria do código de legitimação, a pesquisa como processo de formação continuada de professores de química. E, de acordo com o evento, né, eu me encaixo com o eixo temático de formação de professores. Sobre a minha pesquisa, ela é organizada no formato multipaper, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um formato que a gente tem a utilização de metodologias diversificadas, e elas se encaixam como uma coletânea de artigos publicáveis, e elas são chamadas por Cavalcante de insubordinação criativa, onde, no meu caso, são 3 artigos, cada um com seus objetivos e metodologias diferenciadas, e eles juntos conferem a minha pesquisa, certo? As motivações que vieram, né, para a construção dessa pesquisa, elas passaram de objetivos de pesquisa do nosso grupo de pesquisa chamado GPMEC, né, de investigações que já eram feitas, principalmente em relação à contextualização, ensino de ciências,
e Química. A partir da minha participação nos programas de bolsa, né, do Residência Pedagógica e do PIBID, e os meus professores, os professores que participaram dessa formação foram professores que foram tutores da gente em ambos projetos, tanto no PIBID quanto no Residência, e a partir dessa busca deles sempre de estar se atualizando sobre metodologias com a gente, que era os bolsistas, né? Então, juntando tudo isso, a gente decidiu pesquisar sobre esse tema. Como introdução, eu venho trazendo que a grande parte das pesquisas educacionais, elas acabam apresentando algumas demandas, que seriam produção, né, investigação sobre a sala de aula. Porém, elas também demonstram uma certa precarização na formação, tanto continuada quanto inicial, na qual os resultados dessas pesquisas acabam não chegando a esses professores, e a formação ela vem sendo vista como um segundo plano, principalmente a continuada. E aí, Francisco Silva e Varta, em 2021, eles apresentam que é necessária uma reflexão constante sobre a nossa docência, principalmente na formação continuada de professores. Daí sai nossa pergunta, né? Nossa questão, problema da pesquisa. Será que a participação de professores em processo de metacognição sobre as estratégias de ensino que são utilizadas em sala de aula permitem uma formação continuada mais eficiente, com possibilidades de reflexão e mudança sobre as suas práticas? E, a partir dessa pergunta, a gente tenta respondê-la a partir dos nossos objetivos. O objetivo geral é aproximar o campo da pesquisa e o processo de formação continuada de professores através da pesquisação, estabelecendo uma relação entre a dimensão epistêmica e pedagógica por meio dos campos relacionados à teoria do código de legitimação para analisar, compreender e qualificar melhor as sequências de ensino e aprendizagem, proporcionando uma melhor aprendizagem aos estudantes. Dos específicos, eles têm como base a nossa metodologia, né? E aí, eles se encaixam em categorizar e analisar a gravidade semântica e densidade semântica no processo de construção de significados em aulas de química. Tanto a gravidade quanto a densidade, elas fazem parte da teoria do código de legitimação. O segundo específico é identificar e organizar as preocupações temáticas junto aos professores para uma análise das estratégias de ensino que são mais eficazes na aprendizagem do aluno, inserindo eles na formação continuada no contexto da pesquisa sala de aula, porque são analisadas as aulas deles, e a partir dessa observação deles mesmos sobre as aulas deles, eles passam a repensar e criar, organizar e identificar preocupações temáticas. O terceiro é relacionar os aspectos epistêmicos e pedagógicos nas aulas de química. E o último é analisar as ferramentas, ou analisar as estratégias de ensino que são mais eficazes para a construção de ondas semânticas. As ondas semânticas são construídas a partir da teoria do código de legitimação e suas dimensões. Dos aspectos teóricos, né, eu vou focar aqui na pesquisação, que é a metodologia que a gente utiliza como principal da pesquisa. Ela traz certa estrutura para ordenar a nossa metodologia, com etapas de ação, reflexão e ação. A pesquisação, ela é um instrumento, né, para uma análise mais analítica e auxilia os professores a reverem a sua prática, dependendo de como seja essa utilização. A teoria do código de legitimação, ela é a parte central da minha pesquisa e ela é utilizada como estrutura analítica que permite observar os princípios organizacionais subjacentes à prática, com o objetivo de visualizar as características pedagógicas presentes em aulas de química. Mayton, ele é o criador dessa teoria, né? E ele diz que ela se encaixa como um kit de ferramentas que vai permitir analisar os princípios presentes na prática. Em outro artigo, ele percebe, né, que esse kit de ferramentas ele consegue verificar aspectos presentes no campo educacional, possibilitando a compreensão do processo de ensino e aprendizagem. E aí, ele também apresenta que essa teoria do código de legitimação, ela tem 5 ferramentas, né? 5 dimensões, que é autonomia, especialização, densidade, temporalidade e semântica. A que eu acabo utilizando na minha pesquisa é a semântica, que está organizada a partir dos códigos semânticos de densidade, que sempre analisa uma relação maior tem uma análise em relação ao conceito, e a gravidade semântica, que tem uma relação maior à análise do contexto, certo?
E a partir dessa variação dos códigos semânticos de densidade e gravidade, a gente consegue produzir ondas semânticas de acordo com as características, né, observando as características que estão presentes na sala de aula. A nossa metodologia, né, ela vem com base nesse processo de ação, reflexão, ação, que a pesquisação permite. E aí a gente inicia com a etapa diagnóstica, posteriormente a reflexiva, uma reelaboração, a diagnóstica 2 e a reflexiva 2 por último. Atualmente, a gente está na diagnóstica 2. Até a minha qualificação, a gente estava em reflexiva, mas agora a gente já está na diagnóstica 2, faltando só uma etapa. Esse processo, né, de diagnóstico e reflexiva são os principais, onde a diagnóstica a gente identifica, descreve e analisa as práticas pedagógicas a partir do olhar teórico da teoria do código de legitimação, a partir da gravidade semântica, da densidade semântica. E a reflexiva, a gente chega a apresentar esses resultados e, a partir de um processo de reuniões com o intuito de formação continuada, a gente solicita que os professores construam matrizes cartográficas para, assim, subsidiar a organização processual de cada etapa metodológica da pesquisação, a fim de ampliar, aprimorar a interpretação crítica deles sobre as suas aulas para a produção do seu conhecimento. Os cenários e os participantes da pesquisa. Os cenários, as escolas que participam, né, são 2 professores que participaram tanto do PIBID quanto do Residência. Eles são professores de educação básica, professores de química, em 2 colégios de Aracaju, e eles acabam por participar de toda a nossa pesquisa no intuito da formação continuada. Em alguns resultados iniciais, eu trouxe esses 2 gráficos para mostrar como essas ondas semânticas, né, são postas. Aqui estão 2 aulas do primeiro ano, em aulas diferentes, né? A primeira aula e o segundo gráfico é a aula número 4. E aí a gente percebe que são a mesma professora, só que os conteúdos são diferentes e a variação com o tempo dos códigos semânticos é bem diferente. E aí a gente acaba analisando isso, mostrando esses resultados para os professores, e aí eles acabam refletindo sobre todos os processos e o que pode ser melhorado para que as ondas tenham mais amplitude e mais distanciamento entre os níveis. Como considerações iniciais, né, já que a gente está ainda finalizando a nossa pesquisa, a gente percebeu que os dispositivos de tradução, que são eles que auxiliam para a gente formular a onda semântica, eles devem estar alinhados aos objetivos de cada pesquisa para aumentar o seu caráter analítico. O que aconteceu com a gente é que a gente utilizou um já existente em aulas de química, porém a gente percebeu que as aulas remotas que aconteceram durante a pandemia, elas necessitavam de uma ampliação desse caráter analítico. Então a gente chegou a criar um novo dispositivo de tradução para melhorar as ondas semânticas, certo? A segunda consideração é que a organização da metodologia baseada na estratégia de pesquisação, que trabalha com ação, reflexão, ação, elas auxiliam nos processos metacognitivos que permitem investigar os aspectos práticos a partir da própria ação pedagógica do professor, já que ele está analisando a sua própria prática. E aí, por último, a gente percebe que a TCL, né, ela auxilia os professores na análise das aulas deles, da sua prática pedagógica, e também serve como feedback para suas ações. Por quê? A gente percebe que o fato de ser remoto impossibilita o professor estar aquele face a face com o aluno e entender que ele está com dúvida, né? Aquele reconhecimento que o professor já tem de entender quando o aluno está com dúvida ou coisa do tipo. O remoto, ele afastou um pouco esse processo. Então, a análise das aulas remotas serviu como feedback para esses professores e eles próprios afirmaram sobre isso, certo? Os nossos próximos passos, né? Chegar e finalizar a parte reflexiva 2, no caso, apresentar todo o diagnóstico e a parte reflexiva 2, e assim apresentar os resultados finais e entender como a TCL auxiliou os professores nas análises. As referências que foram utilizadas nesse slide. E obrigada. Qualquer dúvida é só falar. Acho que eu nem sei se eu peguei todo o tempo. Pegou. Você fechou o tempo bem fechadinho aqui. Começou 16h28, terminou 16h38. Parabéns pela apresentação, Daniele. Nós temos 5 minutos para a discussão, e aí eu
passo a palavra ao público, ao pessoal que está assistindo, caso queira fazer alguma pergunta. Obrigada, professora Isla. Acho que ninguém tem dúvida. Pode falar, gente. Vou fazer uma pergunta, então. José! Uma pergunta mais assim, para você esclarecer mais, né? Porque o tempo é muito curto, né? E tudo mais. Então, veja, fique à vontade para falar, claro, né? Tá. Você tem, então, nesse curso de formação continuada, um perfil, um gráfico, uma onda semântica que você deseja que o professor alcance, independente do conteúdo que está sendo abordado? Então, a gente já percebeu isso e até a leitura de outros artigos, a gente entendeu que cada aula ela é muito específica, assim, né? Vai depender do professor, vai depender da turma, se a turma é participativa, vai depender do conteúdo. E aí não existe uma regra em relação a como a onda deve ser, tipo, um modelo a ser seguido. Tipo, quanto tempo tem que ficar lá em cima ou lá embaixo. O importante para a gente que aconteça é que ocorra essa mudança. Pelos gráficos que apareceram, o primeiro gráfico, ele teve uma maior quantidade de mudanças, então a gente viu as ondas realmente sendo formadas. O que a gente solicita, assim, não que a teoria solicita, no caso, é que tenha menos momentos em que ocorra o patamar, a formação do patamar, onde ele fica preso em só um nível. Como o gráfico 2. Se vocês percebessem, tinha uma ondinha no início, mas depois ficava no mesmo nível. E aí, isso deve ser evitado, né, para que a construção do conhecimento do aluno seja possibilitada, entendeu? Então, se normalmente fica muito no conceito, fica a linha reta em cima, lá na parte do conceito, a gente entende que esse aluno ele não está conseguindo construir o seu conhecimento. Já quando tem essa relação entre contexto e conceito, por exemplo, de acordo com o gráfico 1, a gente vê a possibilidade desse aluno estar construindo melhor o seu conhecimento. Ok. Deixa eu ver se tem um tempinho ainda. Não, só posso complementar, Dijane? Sim, à vontade. Não, é que talvez para quem não tem leitura sobre a teoria, lembrando que o próprio Mayton, ele construiu toda essa base teórica da questão, a grande afirmação dele é que quanto maior o número de ondas semânticas numa aula, isso favorece a aprendizagem. Isso já é fato afirmado por todos os trabalhos que ele já vem conseguindo. Mas o mais importante nesse trabalho, por exemplo, de densidade, na verdade é um processo que a gente chama de empacotamento e desempacotamento de um conceito. O que seria isso? Porque um professor ele pode usar uma estratégia para começar de um conceito, vamos dizer, bem elaborado, e ele ir esmiuçando até chegar numa questão bem concreta de fácil compreensão. Isso é uma estratégia, né? Você começa, vamos dizer, bem do abstrato e vai para o concreto. Um outro professor pode usar uma estratégia oposta, ele pode começar do concreto, bem próximo do mundo do aluno, e ele vai complexificando o conceito, e ele vai no caminho inverso. Sim. Ambas as estratégias permitem uma variação tanto da densidade como da gravidade, né? Ele vai do abstrato para o concreto, do concreto para o abstrato, mas são estratégias diferentes. E ambas formam ondas, mas qual é mais eficiente para o aluno? E quando você mostra isso para os professores, para eles foi muito surpreendente. Se eu tivesse feito isso aqui, eu conseguiria formar essa onda. Se eu tivesse dado aquele exemplo, eu até tinha esse exemplo na minha transparência, mas por medida de tempo eu evitei de usar isso aqui, que era um exemplo concreto, de fazer essas questões. Acho que o importante é os professores se verem. Daí, na hora da reelaboração, eles eu deveria ter feito isso. E como eram aulas remotas, e vocês, acho que a maioria aqui é professor, está na sala de aula, há um silenciamento muito grande dos alunos, porque todo mundo fica com a câmera desligada por trás, e é difícil o professor ter aquele lado visual de acompanhar, né, a questão, mas fazendo isso aqui, pelo menos permitiu ele avaliar se as estratégias que eles estavam utilizando permitiam, né, e os resultados que vai colocar isso, né. Mas aí está iniciando nessa teoria, acho que no Brasil ainda a gente trabalha muito junto com o Bruno, da UESB, que foi o primeiro a trazer, né, no seu
projeto de pós-doc junto com o Morte, que ele trouxe essa teoria para o grupo lá do Morte trabalhar, e a gente está entrando em contato com o Meito, e acho que em janeiro do ano que vem vai organizar o primeiro LTC Brasil, né? Aqui de forma remota, vai estar participando do Meito esse grupo, para a gente começar alguma questão no Brasil dessa teoria, porque a gente vê um grande potencial. Né? Ah, sim, sem dúvida, né? Eu acho que o que fica patente, como a Daniela colocou, essa variação, ela tem que existir. Ou seja, não ficar apenas em um patamar, não ficar só no nível, vamos dizer assim, utilizando outra linguagem, né? Num nível extremamente teórico ou num nível extremamente empírico, né? Isso. Então, essa variação, ela é saudável que aconteça. E, portanto, eu penso que não se dá para fazer avaliação, certamente, considerando um conteúdo ou apenas uma só aula, porque dependendo do estilo de ensinar do professor, dependendo da estratégia que ele utiliza, até essa o variação assunto que ele assim, tem maior facilidade, a gente também percebeu isso. E essa variação, ela vai, vamos dizer assim, ocorrer, ser perceptível ao longo de um tempo maior. E penso que também, em função da episteme do próprio conhecimento, né, alguns conhecimentos, eles exigem uma natureza muito mais abstrata, eles têm uma natureza muito mais abstrata, né? Claro que o professor tem que fazer essa correlação do que outros, porque varia muito. E eu acho muito interessante, parabéns pela pesquisa, e assim, o trabalho, só colocando, né, o trabalho do Bruno, eu li, é interessante, que ele publicou com o Mortimer, né, e essa variação, ela considerou dados meus do doutorado, né, na época que fiz, que mostrava, mas eu utilizava com outros termos, com outros nomes, não com esse referencial, mas a ideia era justamente essa, né, comparar os professores e verificar essa variação de como ele se mobiliza do empírico para o abstrato, de referentes concretos para referentes abstratos e vice-versa, né? Já que a química, como toda a ciência da natureza, se dá nessa relação entre empiria, teoria, né? Então, como o professor varia. Então, eu acho muito interessante, como a Daniela colocou muito bem na resposta dela, essa, né, que não se... não tem uma receita de bolo em como iniciar, se tem que ser no conceito ou contexto. O importante mesmo, né, que já está consolidado, é que quanto mais alternâncias, né, na onda semântica, melhor para a construção do conhecimento do aluno. E aí a gente percebe que se ficar estático, vai diminuir essa aprendizagem desse aluno, né? Essa o relação, fato dele construir, né, o seu conhecimento. Eu posso colocar mais uma questão apenas? Porque eu acho que a gente já finalizou, né? Só para a reflexão de vocês, se me der tempo aqui, e se for pertinente, claro, né? Porque o professor ele pode ter uma onda semântica muito boa, mas ele está falando sem interatividade nenhuma com o aluno, né? Então, ele pode ter uma variação muito boa, ele tem um discurso muito bom, nesse sentido, sob essa perspectiva, né, de ir para um extremo mais teórico e depois voltar no abstrato, tanto ao longo de uma aula, se for possível, como ao longo de uma sequência de aulas, mas isso não envolver participação do aluno. E aí, como é que há essa percepção vamos dizer, de como ele está conseguindo acessar o aluno, né? A gente, com a teoria, a gente não consegue saber qual é essa porcentagem de conhecimento, de construção do conhecimento que o aluno consegue. Sim. A gente entende que quando o professor ele utiliza desses artifícios de maior mobilização das ondas semânticas, ele pode permitir essa construção do conhecimento da melhor forma, né? A gente não consegue medir. O que foi que aconteceu nas nossas aulas remotas? Foram dois professores com realidades totalmente diferentes. A professora que coloquei aí, ela gravava videoaulas em casa, publicava no YouTube e compartilhava os links com os alunos. E aí a gente percebe. Até ela própria disse, quando ela viu essa análise, ela disse que na primeira aula, que tem maior quantidade de ondas, foi uma aula revisional de conteúdos que os alunos já tinham visto antes da pandemia. Então, por ser um conteúdo que os alunos já tinham visto, ela trouxe toda uma ludicidade, ela trouxe imagens, ela estava trabalhando, né, muito bem esse conteúdo. Na quarta aula, que é o segundo gráfico, ela disse que era um conteúdo novo, e aí, por conta disso, né, ela percebeu que não sabia como falar isso sem estar no presencial.
Então, ela ficou um pouco mais, assim, fechada em relação a como levar isso para o aluno. Apesar de tudo também, se você perceber, a quantidade de níveis também tem a quantidade de minutos. A primeira aula durou muito mais tempo, a segunda, até chegar a quarta, diminuiu muito o tempo. A quarta tem 5 minutos de duração a aula. Então, foi uma videoaula bem simples. Ela apresentou o conteúdo e só, por conta de outros contextos em relação à escola. O outro professor, a gente percebeu que ele tinha aulas no Meet com os meninos, então tinha a participação dos alunos. Mas, mesmo assim, em alguns momentos, ele também não conseguia alternar. E aí, a gente segue que a teoria, ela aponta que quanto maior a quantidade de movimentação, a gente também sabe que os alunos têm os limites dele, né? Cada um tem o seu limite, tem outros problemas que podem estar em torno disso, déficit de atenção, outros fatos, e aí a gente não tem como medir se realmente o aluno construiu o seu conhecimento. Mas é uma probabilidade maior se o professor formular mais ondas semânticas que isso possa ajudar o aluno a construir seu conhecimento. Isso. Perfeito. Muito bom, Daniela. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao professor Varta. E, assim, eu estou vendo aqui a mensagem do Bruno falando que não conseguiu contato com o Nathalie, né, que seria o trabalho de número 3, sobre a educação ambiental de Nathalie com a orientação do professor Carlos Alberto. Então, eu acredito que ainda temos 10 minutos antes de encerrar. Eu acho que ou encerramos por aqui, ou alguém tem mais alguma questão, não apenas para a Daniela ou para outra pessoa que apresentou, já que a previsão é do término para as 5 horas. Se tiver alguma questão, acho que pode colocar, senão a gente pode encerrar, como vocês acharem melhor. O que é que você acha, Bruno, que está aí auxiliando nessa coordenação da sessão coordenada? Professor, acho que pode encerrar já, viu? Estou fazendo conexão aqui, sem querer. Certo. Só vou colocar uma questão, é que também a gente não pode, acho que a Daniela não colocou, e a Dijane, que é orientadora, que todos nós, acho, desse grupo aqui, a gente foi surpreendido pela pandemia, né? Então, todo mundo teve uma aula presencial e Daniele também, ela teve que readequar todo o seu projeto, né? Lembrando que esse projeto, ele está dentro, que a gente aprovou um projeto no CNPq, que é Ciência na Escola, né? Eu nem sei como prestar conta desse projeto, porque como o objetivo era trabalhar a relação entre professor e estudante, tinha que ser na sala de aula, e na pandemia isso não foi possível, né? Ainda bem que agora resgatou um pouquinho, né? Estou tentando o tempo todo justificar para o CNPq, porque eu não consigo atingir as metas, né? Que a gente ficou 1 ano e meio sem poder estar na escola, né? Então, e o projeto da Daniela, ele não era para ser com aulas remotas, né? Mas é o que era possível naquele momento e na pesquisa, mas foi se apropriando, né? Eu acho que todos que estão aqui passaram por esse processo de readequação dos projetos e tentar fazer aquilo que é possível dentro das atividades remotas, né? Então, até os professores ficaram com receio de compartilhar os vídeos, né? Porque eles também foram surpreendidos, não sabiam como fazer. Por exemplo, diz a professora, de um dia para o outro eu tive que virar youtuber, né? Produzir vídeo em casa, colocar, então eram vídeos, era feito com um celular. Então, são todas questões que esses professores também tiveram que se reinventar, né? Verdade. Questões, né? Tem, acho que a Daniela, acho que na dissertação vai ter que fazer na página introdutória todas essas questões, porque a gente vive e continua vivendo um período de guerra, né? Que a gente não sabe quando essa pandemia vai terminar, e vocês vão terminar o trabalho de vocês todo dessa forma, de se reinventando, mas nem por isso a gente deixou de fazer pesquisa e tentar fazer essas apropriações, né? Eu acho que todos estão de parabéns que conseguiram chegar até aqui. Isso mesmo. Então, parabéns. Parabéns a todos pelas apresentações, a todas, né? E por esse que o professor Varta colocou, né, da reinvenção da pesquisa. Afinal de contas, né, é uma realidade que está fazendo parte do mundo, e pesquisar essa realidade é importante, né? É fundamental. Então, continuamos, né? Vamos seguindo. Então, uma boa tarde a todos. Nós podemos encerrar por aqui, né? Parabéns aos mestrandos, suas respectivas
orientadoras, e até mais. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até Tchau. mais.